Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 9. A primeira aliança, na verdade, teve regulamentos, rituais e seu santuário terrestre. Consistia de uma tenda. A parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães da proposição. Chamava-se santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela a urna de ouro contendo o maná, a vara de Araão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos destas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, na segunda entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelo pecado e pelos do povo. Com que significava o Espírito Santo? Que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre. Enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo, isso é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que o praticava o culto. Culto que consistia unicamente em comida, bebidas e obrações diversas, ritos materiais que só podia ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touras e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço de Deus vivo. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro tratamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por esta razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem sua efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como a água, lã
escarlate e isopo, aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira, aspergiu o tabernáculo e todos os objetos de culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. E sem infusão de sangue não há perdão. Seus meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação necessária, se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis que Cristo entrou, não em um santuário feito por mãos de homens, como se fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora o apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morrem uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse capítulo 9 é um capítulo muito importante para a gente entender que no Antigo Testamento, a forma das pessoas falarem com Deus era através dos tabernáculos, os santuários, as tendas. Então, aqui a palavra de Deus mostra de forma muito bem explicada que a Arca da Aliança, ela tinha um valor para eles como tem hoje o sacrário para nós. E como que era a expiação dos pecados? Então eles sacrificavam animais e ofereciam esse sangue como sacrifício pela purificação dos pecados. Aqui também mostra como que a Arca da Aliança era feita. E muito importante a gente lembrar do que tinha na Arca da Aliança, porque muitas pessoas nem sabem o que é uma Arca da Aliança. Lá no Cerco de Jericó, quando eu comecei em Curitiba, uma das coisas que eu pedi para fazer foi uma Arca da Aliança. As pessoas fazem o Cerco de Jericó, não tem a dimensão que é uma Arca da Aliança. E essa arca a gente coloca todos os tipos de pedidos lá dentro, porque a gente crê que o Cristo ressuscitado, ele tem um poder de fazer uma leitura de todos esses pedidos e atender dentro do tempo dele. Então, a arca é o que vocês já viram em muitos cercos de Jericó. Se você não viu uma arca, é importante você entrar aí na internet e ver como que era a arca. Mas aqui dentro da arca, a palavra de Deus já revela o que a gente tinha dentro da arca. Então, tinha, e é bom você entender que no versículo 4, aí estava, 9:4 de Hebreus, aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança.
Então aqui a gente tem um entendimento do que tinha dentro desta arca. Bem, a vinda de Cristo mudou tudo. Nós não precisamos sacrificar animais, é o sangue de Cristo que é sacrificado. Então, o sangue poderoso de Jesus, por excelência, tem esse valor e esta força, né? Não precisamos mais sacrificar um sangue de animal. O sangue de Cristo, por excelência, é o sacrifício maior. E dentro hoje da igreja nós temos o sacrário, o maná, a palavra. Nós temos tudo. Nós temos Cristo vivo, ressuscitado pela força da Eucaristia. Então, tudo está em Jesus, né? Jesus é o maná, que é a palavra de Deus. Jesus, então, é esta vara de Araão, né? Jesus, ele tem as tábuas da lei, ele é a lei por excelência. Então, os anjos ficam em volta do sacrário, adorando o Senhor o tempo todo. Então, aqui nós temos o conhecimento de tudo. Como esses símbolos é muito importante entender de cada coisa, de como acontecia o culto, de como era feito, né, a expiação dos pecados, como que é bonita a gente fazer uma conexão, uma analogia do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com a pessoa de Cristo que foi sacrificada, morta e ressuscitado. É lindo a gente poder fazer esse entendimento da palavra de Deus, que é uma palavra que vem trazer para nós esta vida, esta força. E como é maravilhoso a gente poder ter Ele, para a gente poder adorar, contemplar a sua face. E Ele está todos os dias, por meio da Eucaristia, diante dos nossos olhos. Ele está. Hoje não precisamos mais sacrificar o sangue para expiar o nosso pecado, a confissão, o sacramento da confissão, a contrição do coração já é toda a expiação do pecado, já é uma vida renovada para a glória de Deus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.